Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira e você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco. Eu sou o pastor Arlen e é uma satisfação ter a sua sintonia. Quero compartilhar com você hoje acerca dos papéis dos pais em relação aos seus filhos. Você que está acompanhando essa programação, você percebeu que ontem falamos sobre os papéis dos filhos em relação aos pais. Só que tem papéis também específicos e definidos por Deus dos pais em relação aos seus filhos. É uma missão nobre, uma missão abrangente, árdua, mas o próprio Deus que criou a família, ele delineou, ele definiu que os pais viessem atentar para tarefas específicas no que tange os seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, se prepara aí. E você que ainda não é, fique também atento, porque você pode se tornar. E ainda que não, poderá ajudar aqueles que são, com instrução bíblica, com instrução da palavra de Deus. Eu convido você, por gentileza, a que abra sua Bíblia, você que a tem, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Você que tem acompanhado, nós pregamos aí acerca dos papéis no casamento, baseado em Efésios, capítulo 5, 22 ao 33. Ontem, Efésios capítulo 6, do 1 ao 3, e hoje o versículo de número 4. Assim está escrito a palavra de Deus. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Esse é o texto. Caro ouvinte, antes de expor o texto que acabamos de ler, eu preciso fazer 4 considerações pertinentes nesse primeiro momento. A primeira consideração diz respeito à capacidade de ter filhos. Sim, a capacidade da procriação. Tanto a paternidade quanto a maternidade são capacidades dadas pelo Criador. É Deus quem dá a capacidade de procriação. E aqui convém lembrar que a procriação é também um dos propósitos do casamento. Você se recorda? Foi apresentado aqui com muita maestria pelo pastor Arlan. No Salmo de número 127, verso 3, essa verdade é claramente ensinada. O texto sagrado diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Nos nossos dias, é muito comum os pais dizerem acerca dos filhos, mais ou menos assim: esses são meus herdeiros. Bem, isso é de fato uma verdade, porque em Provérbios número 19, verso 14, diz que de fato a herança vem dos pais. Mas segundo o texto no livro dos Salmos, 127, 3, os filhos são também herança dada pelo Senhor ao casal. Para um judeu, para você que me ouve agora, eles tinham uma apreciação tão grande pela questão da linhagem, os descendentes, a prole, os filhos, que eles entendiam que os filhos eram uma herança do Senhor, era uma herança que Deus depositava na conta do casal. Isso, sem sombra de dúvida, iria reverberar, porque os pais, os judeus, eles enxergavam os filhos não como peso, mas como uma bênção da parte de Deus. E isso era muito reconhecido no Antigo Testamento. Quando nós lemos, por exemplo, o livro do Gênesis, capítulo 4, que Adão conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve um filho. E qual foi a reação de Eva quando ela concebeu? Ela disse: alcancei do Senhor um varão. Perceba que Eva, ela reconheceu que a capacidade de gerar, de dar luz ao filho, foi dádiva do Senhor. Ela diz: eu alcancei do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 30, versículos 1 e 2, nós temos outro exemplo que retrata isso. A história muito importante, referente à vida de Raquel, acredito que você já ouviu falar. O texto diz que Raquel ela era uma mulher estéril. Ela era uma mulher que, no primeiro momento,
era impossibilitada de gerar, de conceber. Mas o texto sagrado diz que, vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? Perceba que Jacó, ele entendia que a capacidade de procriação não era algo privativo dele ou de Raquel. Não, é algo privativo de Deus. Deus é o doador da vida. Deus quem dá capacidade da maternidade e da paternidade. A vida é dom do Senhor Deus. O apóstolo Paulo, quando ele estava pregando aos atenienses, conforme lemos em Atos capítulo 17, versículo 25, ele estava num lugar chamado Areópago, e ele pregava acerca do Deus Criador, e no versículo 25, parte B, ele diz, se referindo a Deus: pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então veja, a vida é dom de Deus. E isso deve ser reconhecido. Quando a gente olha um pouquinho mais para frente, no livro de Gênesis, capítulo de número 33, nós iremos nos deparar com outra cena. Jacó, ele entendia tanto essa questão de que a paternidade, a maternidade é dádiva do Senhor, que quando ele se deparou com seu irmão Esaú, que, diga-se de passagem, era seu irmão gêmeo, ele diz o seguinte: depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são estes contigo? Esaú perguntou para Jacó. E qual foi o reconhecimento e a reação de Jacó? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Você percebeu? Jacó também reconhecia e entendia que a maternidade, que a capacidade de procriação é uma dádiva divina. E você reconhece isso? A segunda consideração que eu preciso fazer, antes de nós adentrarmos ao texto que nós lemos, gira em torno dos desafios na criação dos filhos. Isso é um fato inquestionável. Os desafios são inúmeros. A criação dos filhos é uma tarefa extremamente desafiadora. E isso porque o pecado está presente na vida humana. Isso mesmo. O que faz com que o desafio seja acentuado na criação dos filhos é o fato de que o pecado está no mundo. Todo ser humano é pecador. Houve um autor de saudosa memória, J. Adams, escreveu um livro intitulado A Vida Cristã no Lar. E quando ele comenta essa questão da dificuldade das famílias pelo fato do ser humano ser pecador, ele diz o seguinte: o primeiro e mais importante fato a recordar sobre um verdadeiro lar cristão é que ali vivem pecadores. Então essa é a tônica. Se você pegar a sua Bíblia aí, eu até convido você que faça isso, em Gênesis capítulo 8, versículo 21, quando Deus havia mandado um dilúvio, o gênero humano havia se depravado de tal maneira que Deus mandou o dilúvio. Entretanto, após o dilúvio, o próprio Deus ele começou a falar de si para si mesmo e aponta algo muito interessante que os pais precisam entender, bem como os filhos também. Gênesis capítulo 8, 21, está escrito assim: e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. E Deus dá razão, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Esse texto enfaticamente mostra que o ser humano é pecador. E Deus disse que ele não iria destruir outra vez o mundo com dilúvio, porque a imaginação do coração do homem é má. Sabe desde quando? Desde a sua meninice. O salmista Davi, quando ele escreveu o salmo de confissão, de arrependimento, um salmo penitencial, o salmo de número 51, ele confessa a Deus seus pecados, ele reconhece que ele necessitava da benignidade de Deus e do seu perdão. No verso 5 ele reconhece que ele era pecador por natureza. E até mesmo na concepção, ele já foi concebido em pecado. Ele diz no Salmo 51, verso 5, eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então ele está dizendo que ele já nasceu, ele foi concebido em pecado.
ele era já pecador. Se nós darmos uma verificada no livro de Provérbios, o livro de sabedoria, de número 22, a gente vai perceber que o proverbista ele deixa isso também claro. Provérbios 22, sei que tem Bíblia, pode abrir aí, por gentileza. Ele diz o seguinte, Provérbios 22, 15. A estultícia ou estupidez está ligada ao coração do menino. Percebeu isso? O proverbista está deixando claro aqui que o pecado ele é congênito. O ser humano ele já nasce pecador. Sendo assim, a criança é pecadora, assim como os adultos. Há uma diferença, é claro. Por exemplo, o adulto ele é experiente na prática do pecado, ao passo que a criança não. Um outro fator, a questão da ingenuidade, a depender do nível aí, da idade, mas isso não contraria a verdade que a criança já nasce pecador, o ser humano já nasce pecador. Se nós darmos uma olhada para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 3, ele diz que todos nós somos filhos da ira por natureza. Então, note algo importante aqui. Eu estou dizendo para você que o desafio que os pais têm para cuidar dos filhos é porque, assim como os pais, os filhos também são pecadores. Então há uma inclinação para a rebeldia, há uma inclinação para a desobediência. O pecado é uma escola que ninguém precisa ser ensinado. Por exemplo, você não precisa ensinar seu filho a desobedecer. Será que você precisa fazer isso? Meu filho, desobedece aí. Carece não. Deixa ele por conta e você vai perceber que ele já tem essa inclinação natural. Ou então coloca algumas crianças juntas para brincar durante um tempo, por exemplo, e começa a olhar, acompanhar. No primeiro momento, aquela alegria. De repente, a criança pega o brinquedo da outra e fala, esse brinquedo é meu. Empurra o coleguinha. Aí você para pensar, esse menino aprendeu isso com quem? O pecado é uma escola que ninguém precisa ser ensinado. Me permita contar algo que eu presenciei e que eu fiquei boquiaberto. Uma criança que, quando eu vou contar esse caso, a criança, o rosto parece que ainda estava em formação. Criança pequenina. Estava na rua brincando e um coleguinha, maior que ele um pouco, pegou uma sandália e deu uma chinelada no menino. O menino, quando recebeu aquilo, sabe o que ele falou, gente? Eu fiquei assustado com o que ele falou. A postura daquela criança foi o seguinte, para ele não era questão de olho por olho, não. A criança, o amigo deu uma chinelada nele e falou o seguinte, eu vou falar para meu pai vai te matar. Olha só que coisa absurda. De onde essa criança tirou isso? Ela poderia pensar o seguinte, não, eu vou descontar o que você fez. Mas não, foi além. Não foi olho por olho, não. Meu pai vai te matar. Que coisa absurda. Isso retrata claramente a pecaminosidade do ser humano, inclusive da criança. Então isso é um desafio. Se os pais não reconhecerem isso, não irão ter condições de lidar de forma apropriada na educação dos seus filhos. Mas me permita fazer aqui uma terceira consideração. É que o casal, note, o casal tem a prioridade e não os filhos. Isso é importante porque muitas famílias são disfuncionais porque há aí um desajuste. Às vezes as pessoas não entendem o que é prioridade. É claro que Deus é a prioridade suprema, mas no âmbito da família, a prioridade em primeiro lugar é o casal. Depois do casal, os filhos. Entretanto, tem muitos pais que não entendem isso. Colocam o filho em primeiro lugar. Está errado. Os filhos são descendentes. Os filhos vai chegar um momento que ele vai crescer, ele vai se casar, vai sair de casa. E a Bíblia diz que quem se torna uma carne com o cônjuge não é o filho, é o cônjuge. Você se lembra um pilar do casamento chamado a união, a questão da unificação? Onde a gente viu que quando o homem e a mulher se unem no casamento, é uma unidade completa de vida? Se torna uma só carne? Se recordou? Pois bem, então a prioridade é o casal. O casal agora bem resolvido, juntos, irão criar os seus filhos. Quando há uma inversão nessa prioridade, haverá disfunção na família. Você pode perceber, no texto que nós temos pregado aí em Efésios, ele começa tratando primeiro do casal, Efésios capítulo 5, 22 ao 33. Na sequência que ele vai tratar da relação entre pais e filhos.
porque o casal é prioridade. Uma quarta consideração é que é necessário buscar entender como criar os filhos. Infelizmente, não são todos os pais que se preocupam com isso. Algumas pessoas dizem o seguinte: não, eu vou criar do jeito que o meu pai me criou, não tem esse negócio de aprender nada, não. Mas às vezes acaba negligenciando, o que é comum, é um caminho inevitável. Uma pessoa que ignora aprender o que Deus quer que ele faça em relação aos seus filhos, sem sombra de dúvida, vai incorrer em um caminho inapropriado. Então isso é importante. Em relação a essa missão, os pais precisam ter o mesmo pensamento que tiveram os pais de Sansão. Sansão, ele foi um personagem bíblico, e os pais dele tinham uma preocupação muito grande. Eles, em face da promessa de ter um filho, eles buscaram saber de Deus como o menino deveria ser criado. Eles consideraram a vontade de Deus quanto à criação da criança. Observe a admirável oração que o pai dele fez, Manoá. Ele diz o seguinte: então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Juízes, capítulo 13, versículo 8. Então, Manoá, juntamente com sua esposa, eles queriam entender como eles deveriam criar o filho que Deus prometeu conceder. Posto isso, passaremos a analisar agora o texto que nós lemos inicialmente, Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A missão dos pais em relação aos seus filhos. O apóstolo Paulo aqui, esse texto que nós lemos, ele vai mostrar aqui dois movimentos. Primeiro, como os pais não devem agir na criação dos filhos. Ele disse: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. A ênfase aqui, quando ele diz vós, pais, é no sentido particular, ou seja, pais homens. Embora, é claro, as mães estejam aqui contempladas no texto. Mas a missão primordial aqui na criação dos filhos, segundo o apóstolo Paulo, é dos pais homens, que têm uma missão importantíssima, imprescindível na educação dos filhos. Atualmente é muito comum, às vezes, os pais delegar a missão somente às mães. Falam: olha, cuida do menino aí que eu vou trabalhar e vocês se virem. Mas, biblicamente, o papel primacial na criação dos filhos são dos homens. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Uma coisa curiosa aqui que você precisa entender. Aqui é importante que eu te diga o seguinte, que quando Paulo escreveu essa epístola aos Efésios, estava em vigência, no Império Romano, o regime chamado Pater Potestas, pátria poder. O pai, naquela ocasião, tinha autoridade soberana e absoluta no lar, inclusive sobre os filhos. Segundo a lei vigente no Império Romano, ele poderia fazer algumas coisas com os filhos, só para você ter uma noção. Isso aqui não é que a Bíblia diz, não, era no contexto do Império Romano, quando Paulo escreveu a carta. Sabe o que o pai poderia fazer com os filhos e ter apoio da lei? Ele poderia casar os filhos, poderia divorciar os filhos, poderia escravizar os filhos, vender os filhos, rejeitar os filhos, prender os filhos e até mesmo matar os filhos. E a lei, sabe o que fazia? Resguardava os pais. Que lei maldita, não é verdade? Agora perceba, se de acordo com a lei, um pai podia tratar os filhos de maneira tão desumana, será que provocar a ira dos filhos seria algo tão ruim em comparação? Só que é interessante que Paulo, ele diz para pais que haviam se convertido a Jesus, pais cristãos, a não provocar ira aos seus filhos. Pois naquela altura, eles eram cristãos e deviam ser pais segundo Deus e não segundo Roma. Inclusive em Efésios capítulo 5, versículo 1 é dito: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E isso oferece uma grande lição para você, pai e mãe. Você não deve criar os seus filhos de acordo com o que o mundo determina, mas como Deus determina em sua palavra. Tem pessoas que abraçam tudo que o mundo diz.
quer pegar, às vezes, conselhos que são inconvenientes, trazer para casa, ensinar os filhos de acordo com aquilo que não glorifica a Deus. A Bíblia diz, para você que é cristão, Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, os cristãos não devem tomar forma do mundo, não devem se conformar. Então o mundo tem pregado muitas coisas, mas nós não devemos nos moldar à cultura mundana. Então naquela ocasião os pais poderiam pensar o seguinte: não, se o Império Romano já me dá um respaldo na lei aí, pátria e poder, então tenho liberdade absoluta sobre os filhos. Aí Paulo disse: não, vocês não podem provocar a ira dos vossos filhos. Mas surge a pergunta: o que significa provocar ira nos filhos? Me permita mostrar para você, em primeiro lugar, o que não significa. Não significa que os pais não podem contrariar os seus filhos, que é muito comum isso hoje. O mundo tem pregado que os pais não podem dizer não para o filho. Eu pergunto para você que está me ouvindo agora: será que isso é certo? Você não poder contrariar o filho? Como assim? Esse é um ensino que ouvimos no mundo afora, mas não vem do Senhor. Os filhos, assim como os pais, precisam entender que Deus tem não para o seu povo. Se você olhar o Decálogo, os 10 mandamentos, você pode ler depois Êxodo capítulo 20, do 1 ao 17, você vai encontrar lá, sabe quantos não de Deus para o seu povo? 10 nãos. Você vai para a Bíblia, Deus tem proibição para o seu povo. E muitos filhos são totalmente rebeldes hoje, porque muitos pais não colocaram limites em amor. Pensaram que dar tudo que os filhos pediam e queriam ter e fazer era expressão de amor. E por causa disso, muitos filhos não conhecem o que é obediência nem honra. Então quer dizer para você que os pais têm que entender isso. Não provocar ira nos filhos não tem nada a ver com contrariá-los, dizer não. Em Colossenses capítulo 3, versículo 21, que é um texto paralelo a esse, Paulo diz o porquê os pais não devem provocar a ira dos filhos. Ele diz o seguinte: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não perca o ânimo. O filho irado, ele perde o ânimo, se desfalece. Alguns ficam desanimados da vida. Outros não querem mais seguir a direção dos pais. Mas o que pode levar os filhos à ira e ao desânimo? Eu quero dar alguns exemplos para você refletir, pai, mãe. Isso é importante. Há algumas coisas, atitudes que os pais podem cometer que pode ferir isso que o texto está dizendo. O pai não pode provocar ira aos filhos. A primeira coisa que pode gerar isso, a hipocrisia dos pais. Isso mesmo. Os pais, pensa aí comigo, os pais ensinam uma coisa para o filho, para a filha, cobra do filho, cobra da filha, o que não vive. A criança olha para ele assim: porque papai, ele falou para mim que não pode mentir, mas é o pai da mentira, parece que ele é o pai da mentira. Ele é um exímio mentiroso, está falando que eu não posso mentir? Vocês estão percebendo o que acontece? Aí o pai quer que o filho não mente, mas é um mentiroso. Às vezes chega alguém chamando em casa, ele vira para o filho e fala assim: fala que eu não estou aqui não. Que exemplo é esse? Os pais devem ser exemplos para os filhos. No livro de Provérbios 22:6 é curioso que o proverbista diz o seguinte: instrui o menino no caminho que deve andar. Então tem pais que estão ensinando o caminho, mas está fora dele. Eu quero dizer para você o seguinte: você tem que ensinar o seu filho, mas tem que estar no mesmo caminho. Você tem que ser o exemplo. Seu filho tem que virar para você, olhar para você assim, pai, e falar assim: não, meu pai é um exemplo. Ele pode ter até inclinação para fazer diferente, mas ele sabe que partindo de você ele tem uma referência. Você é mãe também, que a mãe às vezes também pode incorrer no mesmo erro. Falar para o filho não fazer algo e acabar fazendo, sendo uma contradição na mente da criança. Então, os pais devem ser exemplos para a glória de Deus. Uma segunda coisa que pode ocasionar essa questão da ira e do desânimo da criança é a zombaria. Existem pais que zombam dos seus filhos, fazem brincadeiras onde o filho é alvo de gracejo. Quer ver um exemplo? Um pai, a mãe vira para a criança e começa a dizer: que nariz grande é esse, menino? E começa a fazer do menino motivo de piada. Olha o tamanho do pé dessa criança.
Você está me entendendo? Então isso vai ocasionar ira na criança, vai ocasionar desânimo. Uma outra questão também, uma outra postura ou atitude que pode desaguar nessa questão do desânimo na criança. O pai que só critica o filho, a mãe que só critica o tempo todo. Não tem uma palavra de incentivo, não tem uma palavra de ânimo. A criança vira para o pai e para a mãe e diz, pai, mãe, tirei 9,5 na prova. Aí o pai e a mãe vira para ele, eu quero ver o dia que você vai tirar 10. Só criticismo, cobrança o tempo inteiro, sem incentivo, sem felicitação. Isso desanima a criança. Uma outra questão aqui, para você que tem mais de um filho, aqui está um desafio para você. A questão do favoritismo. Para pais que têm mais de um filho, às vezes tem uma predileção, o nepotismo. Não, esse aqui eu gosto mais desse daqui, ou dessa daqui. E isso é um problema. Você não pode incorrer nesse erro, a questão do favoritismo. Na Bíblia, os gêmeos que eu falei para vocês, Jacó e Esaú, a Bíblia mostra que Isaac, ele amava mais Esaú, ao passo que a mãe Rebeca amava mais Jacó. Houve problema, houve desavença. Jacó tomou a primogenitura de Esaú. E sabe o que Esaú queria fazer com Jacó? Tirar-lhe a vida. Então essa questão do favoritismo, você tem que ter muito cuidado, tem que ter muita sabedoria para você lidar. Você não pode ser uma pessoa que tem um favoritismo, um em detrimento do outro. Então, pais, não provoque a ira a vossos filhos. Agora, Paulo ensinará como os pais devem agir com seus filhos. Então você percebe que, primeiro, como os pais não devem agir. Não devem provocar ira aos filhos. Mas então, como é que eles devem agir? O texto continua. Mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Isso é importante. Os pais devem criar os seus filhos de duas maneiras que segundo o texto. Mas perceba a expressão, criai-os. A palavra criar significa nutrir, alimentar, prover os mantimentos e a educação. Mas ele diz aqui que a criação tem que ser de duas maneiras. Primeiro, criai-os na doutrina. A palavra grega aqui é paideia, que a tradução é doutrina ou disciplina. Tem um sentido de treinamento por meio da disciplina. A disciplina se dá por meio de regras, normas, recompensas e, se necessário, de castigo. Agora me ouça com atenção. Disciplinar a criança não é descarregar a sua ira sobre seus filhos, não. Que às vezes os pais estão frustrados e acabam descarregando na criança. O ponto é corrigi-los com o fim de treiná-los. Vamos analisar alguns textos que retratam a importância da disciplina. Me ouça. Provérbios 3:24 diz assim, quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Você me ouviu? Provérbios 19:18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. Provérbio de número 23, versos 13 e 14. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Provérbios 29, 15 e 17. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Discipline seu filho, e esse lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Mas o texto diz mais, que além de criar na doutrina, na disciplina, é necessário criar na admoestação do Senhor. A palavra admoestação significa literalmente o ato de pôr na mente e diz respeito ao treinamento através de palavras. Nós podemos colocar aqui o seguinte, significa educação verbal. É educar eficazmente por meio da palavra falada, seja de ensino, seja de advertência, seja de estímulo. E você percebe que Paulo diz o seguinte, que é necessário criar os filhos na doutrina e a admoestação de quem? Do Senhor. Essa deve ser a esfera da criação dos filhos. É conforme a vontade do Senhor. Porque a família deve estar unida a Jesus Cristo. Os pais, portanto, devem se comprometer totalmente com a instrução dos filhos. Inclusive, os deveres dos filhos que vimos ontem devem ser ensinados primariamente pelos seus pais. A igreja coopera com o ensino,
dar sua contribuição, como veremos mais adiante, mas esse é um papel fundamental e primacial dos genitores. É muito comum hoje os pais querer terceirizar a educação dos filhos, mas o papel central da educação dos filhos é privativo aos pais. Em Gênesis capítulo 18, 19, o próprio Deus ele vai reconhecer a vocação que ele havia dado para Abraão. E olha o que nós lemos. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele. Então Abraão foi alguém chamado por Deus, e o próprio Deus reconhece aqui que o papel que ele teria como patriarca, como pai de família, era conduzir os seus filhos, ordenar os seus filhos. Em Deuteronômio capítulo 6, 4 ao 7, essa função é também salientada. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, a missão que os pais têm em relação aos filhos é uma missão integral e de longo prazo. Qual a lição? Ame ao Senhor Deus, os pais. Obedeça a palavra do Senhor. E aí depois, inculca na mente dos seus filhos. Então, os papéis dos pais, à luz do texto de Efésios 6,4, consiste em não provocar ira aos filhos, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Mas eu quero aproveitar aqui, a título de conclusão, e mostrar aqui de forma prática como você pode implementar uma educação apropriada para os seus filhos, especialmente no que tange à vida espiritual. Uma questão aqui vital: instrução congregacional na igreja. Isso mesmo. Já foi mencionado aqui algumas vezes, eu quero aqui trazer à tona outra vez, que não existe igreja sem família, mas não existe família saudável sem a igreja. Então os pais têm um papel, é imperioso isso. Hebreus 10, 25 diz que não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Os pais têm a missão de conduzir os filhos aos cultos, ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. Uma maneira que você tem para poder ensinar seu filho a palavra, o evangelho, é você se utilizar também das exposições bíblicas da igreja. O seu pastor pode estar pregando a palavra fielmente, explicando a Bíblia. E o que você pode fazer como pai, como mãe? Você pode estar anotando aquele que seu pastor prega e depois reproduzir para a vida dos seus filhos. Você levando ele para o culto, as crianças para o culto, você pode depois perguntar: filho, você se lembra do que o pastor pregou, do que o irmão lá na igreja pregou? E você começa a usar o conteúdo que é transmitido nas exposições semanais para poder incutir na mente do seu filho. Uma outra maneira também, você pode utilizar o recurso aí de perguntas e respostas bíblicas. Faz pergunta para eles, baseada em pergunta, resposta, eles vão interagir, isso vai ser muito bom. Uma outra questão que nós vamos tratar amanhã, o culto no lar. Isso é muito proveitoso para a educação infantil, para a educação das crianças. Outra maneira, leia a Bíblia para as crianças antes de dormir. Eu conheço uma criança, em dado momento eu com minha esposa, a gente estava ensinando os meninos na igreja, orientando, e uma criança pediu a palavra e falou algo lindo. Disse o seguinte: minha mãe, na hora que eu e meus irmãos vamos dormir, ela lê a Bíblia para a gente. Olha só que lindo o investimento de uma mãe que quer que as suas crianças cresçam no temor do Senhor. Lê a Bíblia para elas. Acompanhe também, incentive os filhos a leitura e a oração. Você pode, durante o dia também, colocar hinos. Você tem que favorecer um lar espiritual, um lar harmônico, um lar que glorifique a Deus. Pode colocar hinos bem selecionados para as crianças ouvir, aprender a palavra de Deus de forma cantada. Agora, outra questão: não esqueça de conduzir os seus filhos também para as programações da igreja. Tem pais que não fazem isso. A igreja está à disposição para servir, para auxiliar, mas tem pais que são negligentes nesse particular. Eu finalizo a minha fala fazendo um apelo para você, pai, para você, filhos. Sejam cheios do Espírito Santo e cumpram com amor a missão que Deus confiou a cada um de vocês. Amém.